Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje fazendo uma live no horário aí um pouco diferente do que é de costume, mais pela questão aí da Páscoa, né? Então esse ano aí resolvemos fazê-la no sábado, né? Para poder aí vocês poderem aproveitarem aí o almoço de Páscoa aí com a família. Tá joia? Bom, o tema de hoje vai ser comprei uma orquídea, e agora? Quais são os cuidados necessários que a gente tem que ter quando a gente adquire uma orquídea, adquire uma nova orquídea para o nosso orquidário, né? Ou para a nossa coleção, ou mesmo que seja uma orquídea aí que a gente está começando a cultivar, né? Adentrar nesse mundo aí das orquídeas, né? Quando a gente adquire uma orquídea, como que a gente, quais os cuidados, o que a gente deve pensar primeiro, né? Quais são as primeiras questões aí que a gente tem que observar, não é verdade? Então vamos falar um pouquinho aí a respeito disso, tá bom? Boa tarde a todos aí que nos acompanham sempre aos domingos, hoje fazendo aos sábados, né? Sejam todos bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez também seja bem-vindo. Explicar um pouquinho como é que funciona a nossa live. Primeiro, a gente mostra algumas orquídeas que estão floridas, ou que estão florescendo aí durante a semana, né? E depois a gente entra no tema, que o tema de hoje é comprei minha orquídea, e agora? Quais os cuidados necessários que eu devo ter? Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. No final, eu mostro mais algumas orquídeas e aí tento responder algumas questões. Hoje eu não estou sem a minha esposa aqui hoje, que ela teve um compromisso à tarde, também nos preparativos aí de Páscoa, e aí eu estou fazendo a live sozinho. Peço desculpas se eu não conseguir responder todas as questões de vocês, tá joia? Mas vamos tentar aí fazer com que a gente responda aí pelo menos os principais comentários. E se caso ficar algum comentário que a gente depois, que eu não conseguir responder, peço que me mande aí pelo Messenger, né, no Facebook, ou no caso do Instagram, me mande pelo direct, porque aí fica mais fácil de eu encontrar e aí responder para vocês. Ou se preferir, mande no meu WhatsApp, né, 11 9 9187 8965, tá joia? Boa tarde aí a todos aí que estão chegando, esperar um pouquinho o pessoal chegar para a gente poder começar a nossa live. Mas o que é importante a gente dizer aí, gente? As lives vão continuar sendo aos domingos, né? Hoje foi mais excepcional aí para a gente, como eu tenho compromissos amanhã também, né, de Páscoa, né, com a família, a gente resolveu não deixar de fazer a nossa live semanal, mas fazendo nesse horário alternativo aí, ou seja, fazendo aí no sábado, né? De qualquer forma ela vai ficar gravada, tá? A gente fica gravada no IGTV ou fica aí no grupo do Facebook, né? Então vocês podem ver, também acompanhar e ver o que a gente conversou, o que a gente falou durante a live, e depois eu posto ela também lá no meu canal no YouTube. Tá joia, pessoal? Então vamos lá, vamos começar a mostrar algumas orquídeas, mostrar alguma coisa que está florido aí esta semana, tá bom? De diferente, né, que a gente já mostrou muita coisa essa semana passada, mas vamos ver o que tem de diferente aqui. Bom, deixa eu mostrar primeiro aqui, eu quero mostrar esse daqui. É um dendróbio, né? Para quem gosta aí bastante desses dendróbios, né? Tipo aí os apólonos, né? Que antigamente eram apólonos e voltaram novamente para dendróbio, né? Então esse daqui é o bilobulato, né? Olha só como é que ele tá. Cheio aí de flores, né? Toda essa parte aqui de baixo, olha como é que ele tá. Então ele acaba tendo aí, a floração dele é terminal, né? Então é diferente... tem um terminal e ele também acaba fazendo essa durante aqui, olha, em toda a extensão do caule dele, né? Então ele floresce das duas formas, tanto o terminal quanto no caule. Normalmente no caule, esses caules mais secos, quando ele está verde, ó, normalmente ele acaba sendo terminal, mas quando ele está seco, ó, ele acaba também aparecendo aí no caule da planta, tá joia? Esse daqui tem uma coloração um pouquinho diferente, um pouquinho mais rosada, mas olha só que coisa linda, né? Esse daqui é o dendróbio bilobulato, tá joia? Olha aí, uma planta aí muito bonita e bem florada, né? Essa planta aí surpreendeu esse ano. Dendróbio bilobulato. Vou colocar ela aqui do lado.
Opa, aqui. Um outro epidendro, né? Esse daqui já é um epidendro, né? O epidendro aqui já é uma planta nacional, esse daqui é o Sublíferum, né? Ele também faz parte do grupo dos lânios, né? Só que ele tem o bulbo um pouco diferente do lânio avícola, né? Então ele tem parecendo uma cebolinha, né? E é muito bonito, a folha dele já é carnuda, né? Diferente aí do lânio, que tem lânio avícola, que tem a folha um pouco mais fina, mas a flor também ela é muito parecida, é um pouquinho menor, né? E um pouquinho esverdeado da mesma forma, mas muito florífera também. Olha só, quantidade de flores que tem essa planta, né? Então esse daqui é o Epidendro sublíferum, tá joia? Os cuidados necessários, normalmente eu planto ele em madeira, né? Não é uma planta que gosta aí de muita umidade, mas assim ela vai crescendo e se sobrepondo, né? Mas praticamente aí quase todos os bulbos aí você veja que estão com flores. E olha como é que ele fica. Fica fantástico, né? Então esse daqui é o Epidendro sublíferum. É uma espécie aí brasileira, né? Colocá-lo aqui pendurado. Pronto. Aqui eu já tenho uma Pelantetéria, né? Essa daqui é a bicuspidata. E o que ela tem de diferente, né? O labelo dela tem um tufo, né? Parecendo aí um cabelinho, né? Bem pubescente, né? Então, mas ele é concentrado, ele não fica em todo o labelo, ele fica concentrado somente na ponta do labelo, né? Então é bem interessante isso, que ele fica aqui, essa concentração de pelinhos, né, de pubescentes, né? Ele fica concentrado nessa ponta aí do labelo, né? Então muito bonita também. Esse daqui é a Pelantetéria bicuspidata. Colocá-la aqui, pronto. Vamos lá, aqui novamente a Phalaenopsis speciosa, né, voltando a florir, né, então ela estava florescendo esses dias, ela parou um mês mais ou menos, e agora está soltando flores novamente, né, e o que é de bacana da speciosa é isso, né, que a flor sai, mas você não, muitas vezes ela sai, algumas flores saem com cor, né, esse cor avermelhado, e outras saem branca, então algumas flores saem, ó, que nem vocês vejam, aqui o que ficou, as sépalas, né, são vermelhas e as pétalas brancas. Essa daqui já foi quase ao inverso, né? As sépalas, uma branca e o resto das sépalas e as pétalas vermelhas, né? Então você veja, isso que é o bacana na speciosa, ela sempre dá essa mudança de coloração e aí ela entre o branco e o vermelho, né? Você nunca sabe certo qual vai ser a pétala ou como que ela vai ser. E muitas vezes ela sai também toda branca ou toda vermelha, é muito bacana, né? Essa variação aí que a Phalaenopsis speciosa tem. Deixá-la aqui. Bom, aqui é um bulbofilo que eu gosto bastante, esse daqui é o bulbofilo unitubum, né? Então ele tem uma flor muito grande, olha só o tamanho dessa flor, né? Ela é enorme, essa daqui é uma flor que ela já está passando, e aqui tem uma outra que está começando a abrir, ó. Né? Então ele é todo listradinho, a parte central dele é listrado marrom, e pode-se dizer aí um amarelo, né? Um marrom, né? Um amarelo, e as pontas aí já são mais claras, né? Um amarelado aí nas pontas. Então esse daqui é o bulbofilo unitubum, né? Então um bulbofilo com uma floração muito grande, muito que chama bastante a atenção. Bulbofilo unitubum. Entrando aqui no mundo das micros, né? Então o que a gente tem aqui é um dendróbio, né? Esse daqui é o dendróbio compacto, né? Então ele é muito perfumado, é uma planta aí bem bacana, e diferente aí da maioria dos dendróbios, né, esses dendróbios pequenos, alguns deles florescem no broto novo, né, não no broto antigo, né, como alguns dendróbios grandes, os nobres ou alguns outros dendróbios. Esse daqui não, esse daqui ele já floresce, esse Pycnostachium, denudans, né, todos eles florescem no broto novo. Então é um diferencial aí desse grupo de dendróbios, né? Esse daqui é o compacto, né? Olha só, que bacana. Compacto, né? O nome já diz, ele é baixinho, compacto, a floração dele também é bem compacta. Então, esse daí é um
dos micros, né, dendróbios, né? Então, dendróbio compacto. Deixa eu colocá-lo aqui do lado. Aqui mostrar para você vocês um dendróbio também precoce, né? Esse daqui é o linear-lifolium. Ele fica uma planta deste tamanho, fica enorme, né? E esse daqui é uma pequena planta, né? Esse daqui é um cake que eu tinha aqui que foi retirado da planta mãe, mas é muito bacana que você veja, é um cake e ele já está florescendo. Olha só. Esse daqui é o dendróbio linear-lifolium, né? Então uma planta aí também muito bacana. Eu gosto muito desse tipo de floração, né? Ele parece um inseto, né, na verdade, e aí é uma característica desse grupinho de dendróbios também. Esse daqui é o dendróbio linear-lifolium. Em termos de plantas um pouquinho diferente que nós temos aqui, os dendróquilos, né, começando a floração de alguns dendróquilos, né, esse daqui é um cato, né, o dendróquilo cato, ele também está em plena floração, olha só, ele está aqui com mais ou menos umas 5 a 6 hastes florais, é uma planta pequena, mas olha, já a quantidade de haste floral que ela está. Esse daqui é uma planta bem bacana, o cultivo dela não é muito difícil, né, é uma planta até que simples o cultivo, e uma planta aí que nos presenteia aí com uma floração bem bacana. Ela está começando a florescer ainda, né? Então só tem uma haste completa aberta, eu acho que nenhuma delas ainda está. Mas olha só, é muito bacana, né? Então isso daqui é o dendróquilo uncatum. E em termos de dendróquilo também, né? Deixa eu mostrar esse outro dendróquilo aqui. Esse daqui é um dendróquilo que ainda fica muito aquela questão da dúvida, né? O Wenzel amarelo, qual que é? Então eu tenho ele identificado como arachnites, né? Então ele é amarelo, né? As folhas dele são diferentes do dendróquilo Wenzel, então ela é um pouco mais estreita, e ela é toda marcada por linhas, né? Que ela fica dobrada, aplicata, né? Então quando ela abre, ela fica toda marcada por linhas, né? E aí ele tem esse colorido amarelo muito vivo, né? Olha só, muito bacana, né? Então esse daqui é o dendróquilo arachnites, certo? Deixa eu colocar aqui do lado. E Phalaenopsis ainda continua florescendo aí as violáceas, né? Olha só. Então essa daqui é um Phalaenopsis violácea, tá joia? Olha só como que ele tá, bem bacana, né? E esse daqui, como eu mostrei para vocês, é um tipo de plantio que eu faço aí com os Phalaenopsis, um vaso transparente, né, com brita no fundo, isopor, e depois eu entro com um pouco aí de casca de pinos, né? Então a planta aí também que foi plantada há algum tempo, mas já está aí, ó, respondendo com floração. E o que é bacana aqui, olha, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, aqui embaixo ela já está com outra haste floral despontando. Então essa planta aqui ela está com uma haste floral ativa e está crescendo uma segunda haste floral. Isso é bem interessante, que é um sinal do que ela está respondendo bem a esse tipo de cultivo. Bacana? Então essa daqui é a Phalaenopsis violácea, e ela é uma das Phalaenopsis bem perfumadas, né? Ela tem um perfume muito forte, né, durante toda a floração dela. Em micros, né, falando agora de Phalaenopsis micro, né, essa daqui a gente tem a deliciosa, né, então essa daqui é uma planta que eu cultivo ela no leque, essa daqui é a minha da coleção, e vocês vejam, ela está aqui com 1, 2, 3 hastes florais, e a plantinha aí, olha, muito florífera, né, com muitas flores aí abertas, né? A haste floral vai bifurcando, olha só, a haste floral dela bifurca, e aí com bastante flores, né, abertas ao mesmo tempo. E você também pode cultivá-la no vaso, né? Então eu também cultivo ela no vaso. Essa aqui já é uma planta aí já um pouco menor, mas aí da mesma forma, olha aí, em plena floração também, as duas, né? Então essa daqui é a minha e essa daqui é a que eu tenho aí no site. O que é interessante da deliciosa, eu acho muito essa questão da folha, né? Então essa folha, ela tem as bordas dela, elas são onduladas, né? Então acho isso, é um charme da planta, né? Essa borda aqui da folha ondulada, olha só,
né? Parece aquelas massas de lasanha. Muito bacana, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis deliciosa, tá joia? Deixa eu colocar elas aqui do lado. Bom, tem algumas outras plantas para a gente mostrar e vamos mostrar além do decorrer da live, né? Vamos falando aí das plantas e a gente vai mostrando aí depois no decorrer da live. Vamos entrar primeiro aí para a gente falar logo do nosso tema, né? Para a gente tentar deixar um espaço um pouquinho maior para as perguntas, porque como eu estou sozinho, vou ter que ficar rodando aí as perguntas e tentar a gente aí ir respondendo para vocês. Mas vamos lá. Gente, começou exposições, né? Deixa eu tomar um golinho de água que a garganta já secou. Agora está começando as exposições, né? Então estamos voltando, depois de 2 anos aí praticamente sem exposições, né? A gente não teve mais exposições, até mesmo algumas reuniões que a gente fazia em associações pararam como um todo e agora estamos iniciando novamente. E com isso a gente acaba tendo contato com os amigos, conversando, colocando a conversa em dia e ali também acaba acontecendo as trocas de plantas, né? Que normalmente isso também acontece e também as compras, né? Então a gente vai normalmente aí nas exposições e acaba adquirindo algumas plantas e trazendo para o nosso orquidário, né? Ou a gente se empolga, aquela floração bonita e acaba comprando uma orquídea, né? Esse tema, até gostaria de deixar esse tema aí, falar um pouquinho a respeito disso. Esse tema foi uma sugestão do amigo Adivar, lá de Minas Gerais, né? Que sugeriu esse tema para a gente estar falando hoje, né? E aí, o que a gente faz, né? Como que é isso, né? Eu compro a orquídea, levo para casa, coloco já no meio das outras plantas, troco o substrato, não troco o substrato, o que eu faço, né? Vamos lá, eu vou tentar passar para vocês aqui que normalmente eu costumo fazer isso quando a gente fala assim, dentro de um orquidário, dentro de uma coleção, quais são os cuidados que a gente tem que fazer, tá? Primeiro, né? Então a gente, quando a gente adquire uma planta, a gente vai na exposição, a gente se empolga, compra, traz essa planta para casa, qual que é o primeiro cuidado que a gente tem que ter? Primeiro, é o cuidado fitossanitário da planta, tá? Pô, Roberto, que negócio é esse, né? Que palavrão é esse? É realmente ver se essa planta, ela está com alguma doença aparente, né? Então a gente traz a planta para o nosso orquidário, a gente compra a planta, adquire a planta. Então, se ela está plantada numa madeira ou num vaso, o que a gente tem que observar? Observar todas as plantas, a planta, então todos os bulbos, as brácteas, se a gente tiver aquelas brácteas secas, normalmente a gente tem muito isso em Cattleya, né? Então se for o caso, né, a gente pega, deixa eu ver se eu tenho alguma planta aqui, tem o dendróbio, né? Então assim, a gente tem algumas brácteas que elas estão secas, né? Então se a gente pode já tirar pelo menos algumas dessas brácteas aqui, olha, você vai tirando, vai olhando, vê se não tem alguma doença. Então essas brácteas secas que tem, normalmente alguns bulbos, né? Então a gente puxa essas brácteas e olha também. Por que disso? Porque às vezes algumas cochonilhas, elas ficam ali escondidas, né? Você olha para a planta, poxa, a planta está saudável, mas na hora que você começa a puxar as brácteas secas, muitas vezes a cochonilha está escondida ali. Então é necessário você tirar essas brácteas, limpar, aplicar um inseticida, né, para que você possa fazer essa limpeza. Se caso ela esteja infectada, esteja com algum problema. Olhar a ponta das folhas, né? Então olhar as folhas, se elas estão amareladas, porque alguns tipos de fungos, eles atacam as pontas das folhas. Se as folhas estão manchadas, isso pode ser também um sinal de fungo. Esse é o cuidado, um cuidado maior que você tem que ter. Principalmente esse é o primeiro, aquela observação que você faça na tua planta. Porque o que acontece? Se essa planta ela estiver infectada com cochonilha, por exemplo,
um pulgão ou alguma coisa desse tipo, algum inseto dessa forma, na hora que você colocar isso dentro do teu orquidário, ele vai ter ali um universo ali favorável para ele. E muitas vezes ela vai acabar se disseminando por todo o seu orquidário. Essa é a questão também com fungos, né? Então, manchas nas folhas, né? Principalmente nos brotos novos, a gente tem que observar isso, porque às vezes tem alguma mancha, mas é num broto muito antigo, esse fungo às vezes está inativo. Então, principalmente nos bulbos novos, como é que está isso? Aí você vai perceber que ele está ativo, né? Aquelas manchas na folha, né, que começam a crescer, né? Ela vem da ponta e vai indo para o meio da folha. Então tudo isso é um sinal de fungo. E quando você traz isso para o orquidário, na hora, o fungo, como ele se dissemina? Como é a disseminação do fungo? É através de um ambiente úmido. Então, se na hora que você vai regar a tua planta, bate aqui a água, ela vai jogar na planta que está do lado. E depois da planta do lado para outra planta, e da outra para outra. E ali você acaba infectando todo o teu orquidário. Então, tome um cuidado. Primeiro, é a observação da planta, como que ela está. Só que muitas vezes, gente, também o que acontece? Essa planta também ela pode estar doente, mas ela não está ainda aparentando que isso ocorra, ou que ela tem às vezes algum inseto, alguma coisa, depositou algum ovo, alguma coisa desse tipo, e ele ainda não eclodiu, ele ainda não está aparente, não está infestado totalmente na planta, então você não consegue observar. E aí qual que é a importância disso? Você tem que fazer uma quarentena dessa planta. Então, muitas vezes eu sei que a gente se empolga, né? E a gente quer levar essa planta já para o meio das outras plantas e deixar tudo ali. Mas não faça isso. Pelo menos durante uns 15 dias, deixe essa planta no lugar um pouco afastado ou um pouco isolada das outras plantas, né? Se você tem uma bancada, tem um espaço que você tem ali dentro do teu orquidário, deixe essa planta um pouco isolada, pelo menos durante uns 15 dias, não muito próximo das outras plantas. Se você tem um espaço à parte, melhor ainda, né? Coloque ele lá e vá observando a planta. Se você não tem, pelo menos tenha um local isolado que você possa ficar observando essa planta pelo menos durante uns 15 dias, para ver se não vai se manifestar alguma coisa ali como uma bactéria ou como algum fungo ou coisas desse tipo. Bacana? Então, o primeiro cuidado é a questão fitossanitária dessa planta, principalmente da parte vegetativa dela. Bacana que isso é o que a gente consegue ver, esse é o visual, né? Então isso é o que no primeiro momento a gente vai observar. Bacana? Já no segundo ponto, então observei, fiz a observação da planta, a importância de mantê-la isolada durante um período. E um período de quarentena ali que a gente faça com essa planta. Então, durante pelo menos uns 15 dias, a gente deixar essa planta isolada e a gente observar essa planta para ver se ela não vai manifestar algo que possa ser inconveniente para a gente ter dentro do nosso orquidário. Bacana? Então, esses são os primeiros pontos. Depois disso, qual que é a questão seguinte? Substrato. A gente fala muito a respeito do substrato porque eu acho que assim é algo muito importante para a planta. Tá? Para nós, às vezes, nem tanto, mas para a planta é muito importante. É o lugar onde ela está, é o suporte para ela. Bacana? Então, o que a gente tem que observar? Como é que está esse substrato? Então, pegar aqui, ó, esse daqui é uma Cochleates, Prostequea Cochleates alba. Então, a gente tem que observar como é que está esse substrato. Primeiro lugar, esse substrato está novo? Está velho? Como é que está o enraizamento da planta? Como é que está o desenvolvimento da planta? Você vai observar, porque muitas vezes, gente, o substrato que é utilizado aqui, a gente às vezes compra de orquidários comerciais. E o cultivo no orquidário comercial é diferente de um orquidário de hobby, né? Um orquidário que a gente tem na nossa casa. Sempre observe isso, porque ali eles têm uma grande... Normalmente a planta é reproduzida em laboratório, então é em grandes escalas de planta. E ali o que ela faz? Ele cria um tipo de substrato e utiliza aquele substrato. E aí, às vezes, até aquela planta ficar adulta, eles vão comercializar, às vezes aquele substrato já está velho, ou não, né? Então a gente tem que observar isso. Ah, Roberto, como é que eu faço? Eu só olho o substrato? Não, isso daqui você pode fazer até de uma maneira que eu gosto de fazer. E como eu mostro para vocês sempre, você pega o vaso, aperta o vaso aqui um pouquinho e ó, no vaso plástico você tira, olha, esse substrato está novo, olha como o substrato está bom.
Ó, a raiz não tem nada apodrecido, ó, não tem nada apodrecendo, ó. As raízes estão saudáveis, estão bonitas. Olha aí como que elas estão, né? Olha aqui, ó. Toda ela, ó, tá bonita. Então o que que você faz novamente? Acomoda aqui com cuidado. Aperta novamente o substrato. Pronto. Você observou o substrato, tá bacana, tá legal. Então dá pra gente manter aí mais um ano, mais 2 anos, né? E aí você vai observando a planta. Então é importante você fazer isso. Observar se o substrato tá novo, tá velho. Tá, esse é o primeiro ponto. E você pode observar ele simplesmente assim. Você aperta o vaso e você dá uma puxadinha na planta e olha como é que está o substrato. Se ele estiver bom, você planta, você deixa ele aí novamente. Se ele não estiver bom e a planta estiver em flor, você espera ela terminar a floração. Quando ela terminar a floração, você faz a substituição do substrato. Eu prefiro fazer a troca do substrato depois que acaba a floração, né? A nada impede que você faça antes, mas isso você vai causar um estresse maior para a planta. É isso que vai acontecer. Não é que a planta vai morrer, mas você vai causar um estresse a mais para ela. Tá joia? Então eu prefiro justamente quando ela termina a floração, aí eu faço a troca do substrato quando necessário. Ah, Roberto, mas às vezes não é necessário eu trocar o substrato tá bom. Devo trocar assim mesmo ou não? Vai depender muito do tipo de substrato e como você cultiva as suas plantas, tá? Porque o que que acontece? Cada pessoa tem o seu tipo de substrato que utiliza nas suas orquídeas. Eu, particularmente, tenho aqui uns 4 tipos ou até mais formas de plantar. Todo mundo sabe, eu não tenho substrato pronto, né? Eu não tenho substrato pronto, mas eu tenho 4 elementos que eu utilizo nas misturas. Então eu utilizo brita, utilizo isopor, utilizo casca de pinos um pouco maior, a número 2, casca de pinos número 1, casca de macadâmia. Então assim, dentro desses elementos eu vou colocando um pouco mais de substrato drenante quando é uma planta que gosta de substrato mais seco, ou um pouco mais úmido quando a planta gosta de um substrato úmido. Então é isso que vocês têm que fazer. Vocês vão observar, se o substrato ele está adequado, quando você faz esse movimento que eu mostrei para vocês, ó, isso daqui você consegue fazer em qualquer planta, ó. Você tira, ó, tá vendo? Essa daqui é uma Phalaenopsis speciosa que é a minha, da minha coleção, tá? Essa planta aqui, ela já está plantada nesse substrato, já tem há mais ou menos uns 2 anos, Agora vocês vejam, eu mostrei para vocês um substrato bom. Agora eu estou te mostrando um substrato que já está chegando na hora de fazer a troca dele. Olha como que ele está, né? Então esse substrato aqui, olha, ao meu ver, eu já vou ter que trocar. Então só que eu vou esperar terminar a floração e aí eu vou fazer a troca desse substrato. Então é isso que a gente tem que ir observando, né? Então o que que eu vou fazer? Vou trocar esse substrato com um substrato de drenagem mais rápida, que é aquele que eu utilizo normalmente por Phalaenopsis, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Vocês vão observar o substrato, qual que é o tipo de substrato que essa planta chegou para você. Se ele está novo, se ele está velho. Se ele é um substrato que você já utiliza no teu dia a dia ou não. É um substrato novo para você. Então é isso que você tem que observar. Porque muitas vezes, gente, o substrato que essas plantas vêm, principalmente de orquidários comerciais, normalmente ele é um substrato que ele é que eles retêm um pouco mais a umidade. Por quê? A rega muitas vezes é feita só uma vez por semana. Dependendo da espécie, é lógico. E aí o que que acontece? É um substrato de uma drenagem que segura uma drenagem, a umidade um pouco mais. E aí o que que é importante? Vocês observarem isso para vocês poderem saber se vocês vão trocar ou não esse substrato ou mantém esse substrato do jeito que ele está. Normalmente quando é um substrato que ele segura muito a umidade, no meu caso, eu procuro trocar, porque aqui, como eu tenho muitas micro-orquídeas, eu tenho muitas plantas plantadas em madeira, eu normalmente costumo ter uma rega um pouco mais frequente. E com isso, um substrato que segura muito a umidade, para mim é desfavorável. Então o que que eu faço? Eu troco o substrato. Tá? Então é essas coisas que eu faço, mas não imediatamente quando a planta chega. Eu espero alguns dias, a planta se adapta, porque uma coisa bem interessante que vocês têm que ter em mente é o seguinte: essa planta,
ela estava no orquidário comercial, certo? Então ela estava lá no cantinho dela há 2, 3 anos, o tempo que ela estava lá para ela se desenvolver. Aí de repente levou para uma exposição, para uma loja, e ali já mudou um ambiente. Então teve uma mudança de ambiente já, né? Então a planta já estressou. Aí ali durante a exposição, tudo ela é comercializada. Você compra essa planta e leva para a tua casa. O que aconteceu? Mudou 2 vezes de ambiente, né? E aí você chega e você já tira o substrato e já troca o substrato da tua planta. É um terceiro estresse que ela tem. E muitas vezes você fala assim, poxa, minha planta morreu sem um motivo aparente. Sim, porque ela teve essas 3 mudanças de ambiente, de substrato. Todas essas 3 mudanças ao mesmo tempo pode ser demais para uma planta muito delicada, tá? Então, por isso que normalmente eu não faço essa troca de substrato logo de imediato quando a planta chega. Eu trago essa planta, coloco no orquidário, espero alguns dias, coloco ela no local isolado, como eu já falei para vocês, espero mais ou menos uns 15 dias, ela se adaptou ao meu ambiente, né? Ela teve esse tempo de adaptação para o meu ambiente, a partir daí eu vou, se for necessário, fazer a troca do substrato dela. Entenderam? Não é quando a planta chega, você já começa a trocar, já começa a fazer tudo, porque isso vai ser um estresse muito grande para a planta. E muitas vezes você pode perder essa planta justamente nessas mudanças, né? Então ela saiu do ambiente quando ela estava, foi para o ambiente da exposição, então já teve uma mudança de estresse, dali ela vai para a tua casa, teve uma segunda mudança de estresse e depois você vai e mexe no substrato dela. E aí o que acontece? Muitas vezes a planta acaba definhando e morrendo sem um motivo aparente. E por que é? Esse excesso de estresse que ela teve. E muitas vezes a planta está florida, então você imagina aí ainda mais isso, né? Então a planta acaba muitas vezes definhando e você não sabe o porquê. É justamente esse estresse que ela passa durante todo esse período. E isso é importante a gente pensar, porque isso daqui é um ser vivo. E ela está extremamente adaptada ao ambiente que ela vive, né? Ou seja, no orquidário que ela estava. E nessas mudanças de ambiente pode ter um estresse muito grande nessa planta e essa planta vir a morrer sem motivo aparente. E ainda tem mais uma coisa, gente. Nesse translado que a gente faz, né, que normalmente a gente não pensa nisso, mas do orquidário que ela está para a exposição, muitas vezes ela vem de carro, ela vem de caminhão, o calor, né, desse transporte, quando a gente adquire essa planta, a gente leva da exposição para a nossa casa, aquele calor que ela passa dentro do carro ou dentro do ambiente, isso dali é um estresse muito grande para a planta e isso de alguma forma pode aí vir a planta a ter problemas. Por isso que é importante a gente deixar esses 15 dias de adaptação, essa quarentena que a gente faça com a planta. Tá joia? Porque você fazendo essa quarentena, ela acaba se adaptando ao teu ambiente e aí você consegue depois fazer as adaptações necessárias. Se for o caso, trocar o substrato, você vai já ver o ambiente que ela está se desenvolvendo, se é um ambiente propício para ela ou não, se ela gosta de mais luminosidade ou não. Então nesse inteirinho ali você vai procurando a melhor forma de colocar a tua planta e de você poder adaptar melhor a sua planta quando ela chega do teu orquidário, ou de uma exposição. Esses são problemas muito importantes que a gente observa. Então primeiro, como a gente falou, a questão do fitossanitário. Tá? A gente observar quando ela chega e fazer essa quarentena durante 15 dias. Depois, nessa quarentena de 15 dias, a gente observar se ela vai manifestar algum tipo de doença. Depois disso, né? Aí a gente vai pensar, vai olhar o substrato, né? Durante esse período a gente já observa o substrato, se esse substrato é o ideal ou não é o ideal para a nossa forma de cultivo dentro do nosso orquidário. Tá ok? Se esse substrato está velho, se esse substrato está novo, está bem compactado, não está compactado, como é que está a raiz, se ela está se desenvolvendo ou não está, se ela está apodrecendo junto com o substrato ou não. Depois disso a gente tem que esperar esses 15 dias, é importante a gente esperar esses 15 dias para a planta se adaptar ao teu ambiente antes de você trocar o substrato dela. Tá? E aí você
faz essa troca e aí você começa a adaptar essa planta para o teu orquidário, para a tua forma de cultivo. Aí você já vai colocar, como ela já se ambientou, né, se adaptou ao seu ambiente, aí você já começa a mexer dentro do substrato dela, você já pode fazer essa troca. Sempre prefiro esperar terminar a floração para eu poder fazer a troca de substrato. Isso sou eu. Tem gente que faz a troca sem esperar esse momento, mas eu prefiro esperar o momento dela terminar a floração, que aí ela entra naquele momento de repouso e ali eu faço a troca do substrato. É assim que eu prefiro fazer.